Ver o carro do ex-marido na casa da mãe foi chocante. A conversa que ela ouviu em segredo revelou verdades devastadoras sobre amor, abandono e sacrifícios que ninguém deveria descobrir assim. Cristina segurava com força as alças da sacola de compras enquanto caminhava pela rua arborizada do bairro onde cresceu. O sol da tarde filtrava através das folhas antigas das árvores, criando sombras dançantes no asfalto que ela conhecia de memória. Cada esquina, cada portão, cada rachadura na calçada contava uma história de sua infância. Mas hoje, algo estava diferente. Ela havia decidido fazer uma visita surpresa para Dona Eulália, sua mãe, depois de semanas sem conseguir encontrar tempo em sua rotina corrida. Trabalhando como enfermeira em 3 turnos diferentes para conseguir sustentar a filha pequena, Cristina mal conseguia respirar entre um plantão e outro. A vida havia se tornado uma corrida constante contra o tempo e as contas que não paravam de chegar. "Mamãe vai ficar tão feliz", murmurou para si mesma, ajeitando a sacola que continha os doces favoritos da mãe e alguns brinquedos baratos para a pequena Isabela, que caminhava ao seu lado, segurando firme sua mão. Isabela, com seus enormes olhos curiosos e cabelos cacheados que voavam ao vento, não parava de fazer perguntas sobre a vovó. Era uma criança esperta e observadora que tinha o dom de notar detalhes que os adultos frequentemente ignoravam. "Mamãe, por que a vovó mora sozinha nesta casa grande?", perguntou Isabela, balançando a boneca de pano que carregava para todo lugar. Cristina sentiu um aperto no peito. Como explicar para uma criança tão pequena que às vezes a vida nos separa das pessoas que amamos? Como contar que o divórcio havia destruído não apenas seu casamento, mas também sua estabilidade financeira, forçando-a a se mudar para um apartamento minúsculo do outro lado da cidade? "A vovó gosta de seu espaço, querida, e nós a visitamos sempre que podemos", respondeu, tentando manter a voz firme. Quando chegaram à esquina da Rua da Mãe, Cristina parou abruptamente. Seu coração disparou e suas mãos começaram a tremer. Ali, estacionado bem em frente à casa de Dona Eulália, estava um carro que ela conhecia muito bem. Um sedã importado, reluzente, com detalhes cromados que brilhavam sob o sol da tarde. Era o carro de Rodrigo, seu ex-marido. O homem que havia destruído sua vida, que havia escolhido outra mulher, que havia brigado na justiça para pagar a menor pensão possível para Isabela. O homem que havia jurado nunca mais querer vê-la novamente. "Mamãe, você está bem?", perguntou Isabela, puxando a barra da saia da mãe. "Você ficou toda pálida." Cristina tentou engolir o nó que havia se formado em sua garganta. Suas pernas pareciam ter virado chumbo, e por um momento ela considerou dar meia volta e ir embora. Mas a curiosidade era mais forte que o medo. O que Rodrigo estaria fazendo na casa de sua mãe? Ela se aproximou devagar, como se estivesse caminhando em direção a um precipício. O portão da casa estava entreaberto, algo incomum, já que Dona Eulália sempre mantinha tudo trancado. Através da janela da sala, podia ver sombras se movimentando. "Vamos entrar pela porta dos fundos", sussurrou para Isabela, contornando a casa até chegar ao quintal. Cristina conhecia cada cantinho daquela propriedade. Havia brincado naquele quintal durante toda a infância, subido naquela mangueira, ajudado a mãe a cuidar do jardim. A porta dos fundos nunca ficava trancada, e ela conseguiu entrar silenciosamente com Isabela. O corredor que levava à sala estava escuro, mas as vozes chegavam claras até eles. Cristina reconheceu imediatamente a voz grave de Rodrigo. Aquela mesma voz que um dia havia sussurrado palavras de amor em seus ouvidos e que mais tarde havia gritado acusações cruéis durante as brigas do divórcio. "Dona Eulália, a senhora não pode continuar sustentando ela desse jeito", dizia Rodrigo com um tom que Cristina nunca havia ouvido antes. Era respeitoso, quase submisso. "Cristina precisa aprender a se virar sozinha." "Rodrigo, meu filho, você não entende",
respondeu Dona Eulália com voz cansada. Ela está passando por dificuldades terríveis, trabalha em 3 empregos e mal consegue pagar o aluguel. Cristina segurou a respiração. Sua mãe estava defendendo ela, mas sempre que conversavam ao telefone, Dona Eulália apenas ouvia suas reclamações em silêncio, sem nunca oferecer ajuda financeira. Eu sei disso e me sinto mal por tudo que aconteceu, continuou Rodrigo. Mas a senhora está se sacrificando demais. Vendeu as joias da família, hipotecou esta casa. Isso precisa parar. O mundo de Cristina desabou naquele momento. Sua mãe havia hipotecado a casa, vendido as joias da família. Por quê? E por que Rodrigo sabia de tudo isso? Ela não pode saber que você está me ajudando, sussurrou Dona Eulália. Cristina tem orgulho demais. Se descobrir que você está por trás de tudo... Eu sei, Dona Eulália, mas a senhora precisa entender que não posso continuar fingindo que odeio minha filha. Isabela é minha menina, e mesmo que o casamento tenha acabado mal, eu jamais deixaria vocês passarem necessidade. Cristina teve que se apoiar na parede para não cair. Rodrigo estava ajudando sua mãe financeiramente. Rodrigo, que havia lutado na justiça para pagar apenas R$ 300 de pensão, estava secretamente sustentando a casa onde ela cresceu. Mas por que não conta a verdade para ela? Perguntou Dona Eulália. Porque ela me odeia e tem razões para isso, respondeu Rodrigo com voz embargada. Fiz escolhas terríveis, machuquei ela de um jeito imperdoável. O mínimo que posso fazer é garantir que vocês tenham dignidade, mesmo que ela nunca saiba que foi por minha causa. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Cristina. Toda a raiva que havia carregado durante anos, todo o ódio que sentia por aquele homem, tudo começou a desmoronar como um castelo de cartas. Mamãe, sussurrou Isabela, por que você está chorando? Antes que Cristina pudesse responder, a conversa na sala mudou de tom. Rodrigo, preciso te contar algo, disse Dona Eulália com voz hesitante. Cristina não sabe, mas eu estou doente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cristina sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Doente como? Perguntou Rodrigo com voz alarmada. Os médicos descobriram um tumor. Preciso fazer um tratamento caro, muito caro. Por isso vendi as joias, por isso hipotequei a casa. Não queria preocupar Cristina, ela já tem tantos problemas. Cristina encostou-se na parede, sentindo o mundo girar ao seu redor. Sua mãe estava doente. Sua mãe estava passando por isso sozinha, sacrificando tudo que tinha, e ela não sabia de nada. Dona Eulália, a senhora não está sozinha nisso, disse Rodrigo com firmeza. Vou cuidar de tudo. O tratamento, os medicamentos, os médicos particulares. A senhora não precisa se preocupar com dinheiro. Mas, Rodrigo, nada demais. A senhora é a mãe da mulher que eu amei. É a avó da minha filha. É família. E família a gente não abandona, mesmo quando as coisas ficam complicadas. Cristina não conseguia mais ouvir. As revelações eram demais para processar de uma só vez. Rodrigo não era o vilão que ela havia pintado em sua mente. Sua mãe estava doente e sozinha. E ela, que se considerava uma filha atenciosa, não havia percebido nada. Com o coração despedaçado e a mente em turbilhão, ela pegou Isabela no colo e saiu silenciosamente pela porta dos fundos. Precisava de tempo para processar tudo que havia descoberto. Precisava repensar tudo que achava que sabia sobre sua vida. Enquanto caminhava de volta pela rua arborizada, uma única pergunta ecoava em sua mente. Quantas outras verdades havia perdido por causa do orgulho e da mágoa? Cristina não conseguiu dormir. Deitada na cama estreita do pequeno apartamento, ela olhava fixamente para o teto rachado, enquanto as palavras que havia ouvido ecoavam incessantemente em sua mente. Isabela dormia profundamente ao seu lado, abraçada à boneca de pano, alheia ao turbilhão de emoções que devastava o coração da mãe. A cada hora que passava, uma nova onda de culpa e confusão a atingia. Como havia sido tão cega?
Como não percebeu que sua mãe estava doente? E principalmente como havia odiado Rodrigo com tanta intensidade quando ele estava, secretamente, sendo o anjo protetor de sua família. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, Cristina já havia tomado uma decisão. Precisava voltar à casa da mãe. Precisava confrontar a verdade, mesmo que isso significasse admitir que estava completamente errada sobre tudo. Deixou Isabela com a vizinha, Dona Antônia, uma senhora bondosa que sempre ajudava nos momentos difíceis. Preciso resolver algo urgente com minha mãe, murmurou, evitando os olhos curiosos da vizinha. O caminho até a casa de Dona Eulália pareceu eterno. A cada passo, Cristina sentia o peso da culpa crescer em seus ombros. Quantas noites sua mãe havia passado em claro, preocupada com exames médicos. Quantas vezes havia fingido estar bem durante suas ligações telefônicas. Quando chegou à porta da casa, suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu tocar a campainha. Dona Eulália demorou alguns minutos para atender. E quando abriu a porta, Cristina viu algo que a deixou sem fôlego. Sua mãe havia emagrecido drasticamente. Os olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora pareciam cansados e profundos. A pele tinha um tom acinzentado, que Cristina não havia notado nas visitas anteriores, talvez porque sempre estava correndo, sempre com pressa. "Cristina, o que faz aqui tão cedo?" perguntou Dona Eulália, tentando esconder a surpresa na voz. "Mãe, precisamos conversar", disse Cristina, entrando na casa sem esperar convite. Sentaram-se na sala onde, na tarde anterior, Cristina havia escutado a conversa que mudou sua vida. Tudo parecia diferente à luz do dia. Os móveis antigos, as fotografias na parede, até mesmo o cheiro familiar da casa, pareciam carregados de novos significados. "Mãe, eu sei", disse Cristina diretamente, sem rodeios. Dona Eulália franziu a testa. "Sabe o que, filha? Sei sobre sua doença. Sei sobre Rodrigo. Sei sobre as joias vendidas e a hipoteca da casa. Sei de tudo." O rosto de Dona Eulália perdeu toda a cor. Ela se inclinou para frente, como se tivesse recebido um soco no estômago. Quando você... Ontem à tarde, cheguei com Isabela para visitá-la e encontrei o carro do Rodrigo aqui. Ouvi toda a conversa de vocês." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da mulher mais forte que Cristina conhecia. Ver sua mãe chorar foi como assistir a uma montanha desabar. "Filha, eu posso explicar." "Não precisa explicar, mãe. Quem precisa explicar sou eu." Cristina se aproximou e segurou as mãos trêmulas da mãe. "Como pude ser tão egoísta? Como não percebi que você estava passando por isso sozinha?" "Você não é egoísta, Cristina. Você estava lutando pela sua sobrevivência e pela da Isabela. Eu não queria adicionar mais peso aos seus ombros. Mas eu sou sua filha. Era minha obrigação estar ao seu lado." Dona Eulália acariciou o rosto de Cristina com uma delicadeza que a fez lembrar da infância. "Minha querida, você sempre esteve ao meu lado. Cada vez que você ligava reclamando da vida, cada vez que você vinha aqui desabafar, você estava me mostrando que confia em mim. Isso já era tudo para mim. Mas por que não me contou sobre a doença? Porque você já estava carregando o mundo nas costas, trabalhando em 3 empregos, cuidando da Isabela sozinha, lidando com as mágoas do divórcio. Eu não podia colocar mais essa preocupação na sua vida." Cristina sentiu como se estivesse vendo sua mãe pela primeira vez. A mulher que sempre pareceu inabalável era, na verdade, humana, frágil, assustada. "E Rodrigo? Como ele soube?" Dona Eulália suspirou profundamente. "Ele apareceu aqui há alguns meses. Disse que estava preocupado porque você parecia mais cansada e estressada do que nunca. Queria saber se você estava bem." "E você contou tudo para ele?" "Não imediatamente. Mas ele percebeu que algo estava errado. Viu que eu havia emagrecido. Notou que alguns móveis antigos não estavam mais aqui." Rodrigo sempre foi observador. Cristina lembrou-se dessa característica do ex-marido. Ele realmente tinha o dom de notar detalhes que outros perdiam.
Quando finalmente contei sobre minha doença e sobre as dificuldades financeiras, ele não hesitou nem um segundo. Disse que ia cuidar de tudo. Mas por que em segredo? Porque ele sabe que você tem orgulho, filha. E porque ele carrega uma culpa enorme pelo jeito que as coisas terminaram entre vocês. Cristina ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo que estava ouvindo. Sua imagem de Rodrigo como o vilão da história estava completamente destruída. Mãe, preciso saber a verdade sobre o divórcio. O que realmente aconteceu? Dona Eulália hesitou. Filha, algumas coisas é melhor deixar no passado. Não, mãe. Preciso saber. Depois de tudo que descobri, preciso entender toda a verdade. A mãe se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim onde Cristina havia brincado quando criança. Rodrigo nunca te traiu, filha. As palavras atingiram Cristina como um raio. O quê? Aquela mulher que você viu com ele? Ela era irmã de um sócio dele. Rodrigo estava ajudando ela a sair de um relacionamento abusivo. Ele me contou tudo isso semanas depois do divórcio, quando veio aqui desesperado, tentando entender por que você não queria ouvi-lo. O mundo de Cristina desabou novamente. Mas eu vi eles juntos, abraçados. Ela estava chorando, filha. Tinha acabado de apanhar do namorado. Rodrigo estava consolando ela. Cristina se lembrou daquela tarde fatídica. Havia saído mais cedo do trabalho para fazer uma surpresa para Rodrigo. Mas quando chegou no escritório dele, viu através da janela os dois abraçados. Na época, consumida pelo ciúme e pela insegurança, interpretou a cena como uma traição. Por que ele não me explicou? Ele tentou, filha, mas você não quis escutar. E depois que os advogados se envolveram, tudo ficou ainda mais complicado. Mas ele brigou na justiça para pagar menos pensão. Não, Cristina. Ele pediu para o advogado fazer isso para que você não suspeitasse que ele estava me ajudando. Todo o resto do dinheiro que ele deveria pagar de pensão, ele dava para mim repassar para você. Só que eu guardava tudo numa poupança para a educação da Isabela. Cristina caiu de joelhos no chão da sala. O peso da verdade era insuportável. Durante anos havia odiado um homem que continuava amando-a e cuidando da família dela, mesmo sendo rejeitado e humilhado. Filha, levanta, disse Dona Eulália, ajudando-a a se sentar no sofá. Não se culpe por isso. Você agiu com base no que acreditava ser verdade. Mas eu destruí tudo, mãe. Destruí um casamento, destruí uma família. E para quê? Por causa de um mal-entendido? Não, querida. Você protegeu seu coração da melhor forma que sabia. Mas agora que sabe a verdade, pode escolher o que fazer com ela. Nesse momento, a campainha tocou. Dona Eulália e Cristina se entreolharam, ambas sabendo instintivamente quem estava na porta. É ele, sussurrou Dona Eulália. Cristina sentiu o coração disparar. O que ele faz aqui? Hoje é dia da quimioterapia. Ele sempre me leva ao hospital. A palavra quimioterapia atingiu Cristina como um soco. Sua mãe não apenas estava doente, mas estava fazendo um tratamento pesado, sozinha, enquanto ela vivia sua vida completamente alheia ao sofrimento da pessoa mais importante de sua vida. Eu atendo, disse Cristina, se levantando com as pernas trêmulas. Quando abriu a porta, encontrou Rodrigo segurando um buquê de flores e uma sacola com medicamentos. Ele estava diferente do homem que ela lembrava. Mais maduro, com algumas rugas ao redor dos olhos, mas o olhar continuava o mesmo, gentil e protetor. Cristina, ele disse, claramente surpreso. Eu não sabia que você estava aqui. Rodrigo, ela respondeu, sem conseguir dizer mais nada. Eles ficaram alguns segundos se olhando em silêncio. Anos de mágoa, mal-entendidos e amor não resolvido pairavam no ar entre eles. Posso entrar? Ele perguntou suavemente. Cristina apenas acenou com a cabeça, abrindo espaço para ele passar. A conversa que se seguiu mudaria o destino de todos eles para sempre. O silêncio na sala de Dona Eulália era tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca.
Rodrigo permanecia parado na entrada, segurando o buquê de flores como se fosse um escudo protetor, enquanto Cristina o observava com uma mistura de emoções que ela nem conseguia nomear. "Eu vou deixar vocês conversarem", disse Dona Eulália, tentando se levantar do sofá. "Não, mãe, fica", pediu Cristina, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. "Depois de tantos anos de segredos, acho que chegou a hora de colocar tudo às claras." Rodrigo se aproximou devagar, como se estivesse caminhando por um campo minado. Colocou as flores em cima da mesa de centro e se sentou na poltrona em frente ao sofá onde Cristina e Dona Eulália estavam. "Cristina, começou ele, mas ela o interrompeu levantando a mão. "Antes de você dizer qualquer coisa, preciso te pedir perdão." As palavras saíram da boca de Cristina como uma confissão dolorosa. Rodrigo arregalou os olhos, claramente não esperando por essa reação. "Perdão pelo quê?" perguntou ele, genuinamente confuso. "Por não ter te dado a chance de explicar. Por ter acreditado no que meus olhos viram sem ouvir o que seu coração queria dizer. Por ter transformado você no vilão da minha história quando você estava tentando ser o herói." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rodrigo. Durante anos, ele havia ensaiado esse momento em sua mente, imaginado 1000 formas diferentes de reencontrar Cristina, mas nunca havia imaginado que ela começaria pedindo perdão. "Cristina, você não tem nada para se desculpar. Eu devia ter insistido mais. Devia ter forçado você a me escutar. Devia ter provado minha inocência." "Como? Eu não deixei você falar. Cada vez que tentava se aproximar, eu fechava a porta na sua cara. Cada vez que ligava, eu desligava o telefone. Eu construí um muro ao meu redor e te deixei do lado de fora." Dona Eulália observava a conversa com o coração partido. Ela havia assistido ao sofrimento de ambos durante todos esses anos. Havia visto o amor se transformar em mágoa e agora presenciava o momento em que a verdade finalmente vinha à tona. "Rodrigo", disse Cristina, reunindo coragem, "minha mãe me contou sobre Helena. O nome da mulher que havia causado toda a confusão pairou no ar como uma sombra do passado." Rodrigo fechou os olhos por um momento, revivendo aquela tarde fatídica que havia destruído seu casamento. "Helena estava sendo espancada pelo namorado há meses", explicou ele com voz embargada. "Meu sócio Ricardo me pediu para ajudá-la a sair daquela situação. Ela estava desesperada, com medo de morrer. Naquele dia que você me viu com ela, o namorado havia quebrado o braço dela." Cristina sentiu uma punhalada no peito. A imagem que havia guardado na memória durante anos, Rodrigo abraçando outra mulher, ganhava agora um significado completamente diferente. "Ela estava chorando tanto que mal conseguia falar", continuou Rodrigo. "Eu a abracei tentando consolá-la, tentando convencê-la a fazer uma denúncia na polícia. Nunca imaginei que você chegaria naquele momento, nunca imaginei que interpretaria a cena daquela forma." "Por que você não correu atrás de mim naquele dia?" perguntou Cristina, sua voz carregada de dor. "Corri, Cristina. Corri atrás de você. Mas quando cheguei em casa, você já havia trancado a porta do quarto e não quis me escutar. Gritei, supliquei, quase quebrei a porta na tentativa de explicar. Você disse que nunca mais queria me ver." A memória daquele dia voltou à mente de Cristina como um filme em câmera lenta. Ela lembrava-se da fúria que havia sentido, do jeito que havia jogado suas roupas para fora do quarto, das palavras cruéis que havia gritado através da porta fechada. "Eu pensei que se você me amasse de verdade, nunca teria me traído", sussurrou ela. "E eu pensei que se você me amasse de verdade, teria confiado em mim o suficiente para me dar uma chance de explicar", respondeu Rodrigo com a voz quebrada. Dona Eulália não aguentou mais ficar calada. Vocês dois estavam machucados demais para enxergar além da própria dor. Cristina, você estava insegura por causa da gravidez e do pós-parto. Rodrigo, você estava sobrecarregado com a empresa nova e não percebia que sua esposa precisava de mais atenção.
É verdade, admitiu Rodrigo. Eu estava tão focado em construir nosso futuro financeiro que esqueci de cuidar do nosso presente emocional. Trabalhava até tarde, chegava em casa exausto, mal conversava com você. Cristina se lembrou daqueles meses após o nascimento de Isabela. Sentia-se abandonada, insegura com o próprio corpo, carente de atenção e carinho. Quando viu Rodrigo abraçando outra mulher, todas essas inseguranças explodiram de uma só vez. Eu não estava pensando direito, admitiu ela. Os hormônios, a depressão pós-parto, a sensação de que você não me achava mais atraente, tudo isso me deixou cega de ciúme. Cega de ciúme? Rodrigo se inclinou para a frente. Cristina, você nunca deixou de ser a mulher mais linda do mundo para mim. Nem quando estava grávida, nem depois do parto, nem agora, depois de todos esses anos. As palavras dele atingiram Cristina como uma onda quente. Por anos, ela havia se convencido de que ele havia parado de amá-la, que havia encontrado alguém melhor. Então por que você não lutou mais por mim? Perguntou ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque você parecia tão convencida de que eu havia te traído, tão ferida, que achei que insistir seria crueldade. Pensei que você seria mais feliz sem mim. E você? Você foi feliz sem mim? Rodrigo riu amargamente. Feliz? Cristina, não passei um único dia sem pensar em você. Não saí com nenhuma mulher desde o nosso divórcio. Não consegui me interessar por mais ninguém. A confissão deixou Cristina sem fôlego. Durante todos esses anos, ela havia imaginado Rodrigo vivendo uma vida nova, talvez até casado novamente, completamente esquecido dela e de Isabela. Mas então, por que você sumiu da nossa vida? Porque pensei que era isso que você queria. E porque não conseguia te ver sem sentir vontade de implorar para você me dar uma segunda chance. Era melhor amar você de longe do que ser rejeitado de perto. Dona Eulália se levantou, pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Vou esperar no carro, disse ela. Vocês precisam terminar essa conversa. Quando ficaram sozinhos, o silêncio voltou a tomar conta da sala. Cristina e Rodrigo se olhavam como duas pessoas que estavam se reconhecendo após uma longa ausência. Rodrigo, preciso te contar algo, disse Cristina, reunindo coragem. O que é? Isabela sempre pergunta sobre você. Sempre quis saber por que o papai não mora mais com a gente. Eu nunca soube o que responder. O que você dizia para ela? Que às vezes os papais e mamães não conseguem morar juntos, mas que isso não significa que não amam os filhos. Mas ela sempre insistia, o papai me ama? Por que ele não vem me ver? Rodrigo enterrou o rosto nas mãos. Isso me mata, Cristina. Eu morria de vontade de estar presente na vida dela, mas você havia deixado claro que não queria minha presença. Eu estava errada. Completamente errada. Misturei minha mágoa de esposa com meus deveres de mãe, privei nossa filha do pai por causa do meu orgulho ferido. E agora? O que fazemos com tudo isso? Perguntou Rodrigo, olhando diretamente nos olhos dela. Não sei, admitiu Cristina. Só sei que não quero mais viver baseada em mentiras e mal-entendidos. Nossa filha merece conhecer o pai. Minha mãe merece ter você por perto durante o tratamento. E você o quê? Eu mereço uma chance de conhecer o homem que você realmente é, não o monstro que criei na minha cabeça. Rodrigo se levantou devagar e se aproximou do sofá onde Cristina estava. Posso sentar aqui do seu lado? Ela acenou com a cabeça. Quando ele se sentou, ela pôde sentir o cheiro familiar do perfume dele. Pôde ver de perto as pequenas rugas que os anos haviam trazido ao rosto que um dia havia amado tanto. Cristina, eu nunca parei de te amar, disse ele, sua voz pouco mais que um sussurro. Eu também nunca parei, admitiu ela. Por mais que tentasse te odiar, por mais que quisesse te esquecer, uma parte de mim sempre soube que você era um homem bom. Eles ficaram sentados lado a lado, sem se tocar, mas sentindo a presença um do outro como um bálsamo para feridas antigas. O que vamos fazer agora? Perguntou Cristina. Vamos devagar, respondeu Rodrigo.
Vamos reconstruir a confiança passo a passo. Vamos ser uma família para Isabela, mesmo que isso signifique apenas sermos amigos. E se eu quiser mais que amizade? Rodrigo olhou para ela com esperança brilhando nos olhos. Então vamos descobrir juntos se ainda somos as mesmas pessoas que se apaixonaram há tantos anos atrás. Do lado de fora, Dona Eulália sorriu pela primeira vez em meses. Finalmente, sua família estava começando a se curar. O hospital particular, Centro Médico São Lucas, tinha um cheiro característico de desinfetante misturado com flores frescas que alguém havia colocado no lobby. Cristina caminhava pelos corredores brancos ao lado de Rodrigo, ambos em silêncio, enquanto Dona Eulália fazia sua sessão de quimioterapia. Era a primeira vez em anos que estavam juntos em algum lugar, e a tensão no ar era quase palpável. Obrigada por ter cuidado da minha mãe durante todo esse tempo, disse Cristina, quebrando o silêncio constrangedor. Ela é família, respondeu Rodrigo simplesmente. Sempre foi. Eles se sentaram na sala de espera, rodeados por outras famílias que enfrentavam batalhas similares. Cristina observava as pessoas ao redor e se perguntava quantas delas também haviam descoberto tarde demais que estavam perdendo tempo brigando por coisas erradas. Rodrigo, preciso te falar sobre Isabela, disse ela, reunindo coragem. O que tem ela? Ela tem seus olhos e seu jeito de inclinar a cabeça quando está pensando. Às vezes, fico olhando para ela e vejo você ali, como uma pequena versão feminina sua. Rodrigo sorriu pela primeira vez no dia. Eu sempre quis conhecer melhor nossa filha. Sempre imaginei como seria assistir ela crescer, ensinar coisas para ela, ser parte da vida dela. Você pode ser. Eu quero que você seja. Antes que Rodrigo pudesse responder, o celular de Cristina tocou. Era Dona Antônia, a vizinha. Cristina, querida, aconteceu algo, disse a voz preocupada do outro lado da linha. O que foi, Dona Antônia? A Isabela teve uma crise de choro. Está perguntando pela vovó Eulália e dizendo que quer ver o papai. Tentei distraí-la, mas ela não para de perguntar quando vocês vão voltar. Cristina olhou para Rodrigo, que havia ouvido parte da conversa. Dona Antônia, estamos voltando agora. A sessão da minha mãe ainda vai demorar, mas eu preciso ir buscar Isabela. Na verdade, Rodrigo interveio, que tal se eu fosse com você? Talvez seja a hora de Isabela me conhecer de verdade. O coração de Cristina disparou. Era o momento que ela havia temido e desejado ao mesmo tempo. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Eles deixaram Dona Eulália sob os cuidados da equipe médica, que garantiu que tudo estava correndo bem com o tratamento, e seguiram para o apartamento de Cristina. Durante o trajeto, Rodrigo não conseguia parar de fazer perguntas nervosas. E se ela não gostar de mim? E se ela tiver medo? E se... Rodrigo, Cristina o interrompeu colocando a mão no braço dele. Ela é sua filha. Existe uma conexão entre vocês que nem o tempo nem a distância podem quebrar. Quando chegaram ao prédio onde Cristina morava, ela ficou envergonhada pela primeira vez. O lugar era simples, com paredes descascadas e um elevador que funcionava quando queria. Muito diferente da vida confortável que haviam construído juntos. Desculpe pela simplicidade, murmurou ela. Cristina, para de se desculpar. Você fez o melhor que podia com o que tinha. Isso aqui é lar porque você e Isabela estão aqui. Dona Antônia os esperava no corredor, segurando Isabela pela mão. A menina havia chorado tanto que seus olhos estavam vermelhos e inchados. Mamãe! Gritou Isabela, correndo em direção a Cristina. Oi, meu amor, disse Cristina pegando a filha no colo. A mamãe está aqui. Cadê a vovó? Porque ela não veio junto? A vovó está no médico, querida. Mas olha quem eu trouxe para te conhecer. Isabela olhou por cima do ombro da mãe e seus olhos se fixaram em Rodrigo. Por alguns segundos, ela ficou completamente imóvel, como se estivesse processando algo muito importante. Você é meu papai? Perguntou ela com uma voz pequena
e cheia de esperança. Rodrigo se ajoelhou para ficar na altura da menina, e Cristina pôde ver lágrimas se formando nos olhos dele. Sim, princesa, eu sou seu papai. Por que você foi embora? A pergunta atingiu Rodrigo como uma punhalada. Como explicar para uma criança toda a complexidade de relacionamentos adultos, orgulho ferido e mal-entendidos? Porque o papai e a mamãe tiveram uma briga muito grande, e o papai achou que era melhor ficar longe para não deixar vocês tristes. Mas o papai nunca parou de amar você, nem por um segundo. Isabela desceu do colo de Cristina e se aproximou cautelosamente de Rodrigo. Você vai embora de novo? Não se a mamãe deixar, e não se você quiser que eu fique. Eu quero, disse Isabela sem hesitação. Sempre quis conhecer meu papai. Rodrigo abriu os braços, e Isabela se jogou neles sem medo. O abraço entre pai e filha foi tão intenso que até Dona Antônia, que assistia a tudo da porta, começou a chorar. Você parece comigo? Perguntou Isabela, afastando-se um pouco para examinar o rosto do pai. Todo mundo diz que sim, respondeu Rodrigo, rindo através das lágrimas. Você é igualzinha ao papai quando era pequeno. Você tem fotos suas de quando era criança? Tenho. E tenho fotos suas também, que a vovó Eulália me mandava escondido da mamãe. Cristina olhou para ele surpresa. Minha mãe te mandava fotos da Isabela? Mandava. E eu guardava todas. Tenho um álbum inteiro com fotos dela desde bebê. Sei quando nasceu o primeiro dentinho, sei quando ela deu os primeiros passos, sei que ela adora desenhar borboletas. Isabela arregalou os olhos. Você sabe que eu desenho borboletas? Sei. E a vovó me disse que você desenha as mais bonitas do mundo. A menina correu para dentro do apartamento e voltou com um caderno de desenhos. Olha, papai, essa aqui eu fiz ontem. Rodrigo pegou o desenho com o cuidado de quem estava segurando uma obra de arte priceless. Era uma borboleta colorida com asas enormes, desenhada com o capricho típico de uma criança que quer impressionar. É a coisa mais linda que já vi na minha vida, disse ele, e Isabela sorriu de orelha a orelha. Papai, você pode ficar para o jantar? Perguntou ela com esperança. Cristina e Rodrigo se entreolharam. Era um passo grande, mas talvez fosse hora de dar esse passo. Se a mamãe deixar, respondeu Rodrigo. Pode ficar, disse Cristina suavemente, mas vamos ter que improvisar. Não tenho muita coisa para fazer de jantar. Que tal se eu trouxer pizza? Sugeriu Rodrigo. Qual o sabor favorito da princesa? Marguerita! Gritou Isabela animada. Marguerita é perfeito. Enquanto Rodrigo saía para buscar a pizza, Cristina ligou para o hospital para saber notícias de Dona Eulália. A enfermeira informou que a sessão havia terminado bem e que ela já estava descansando. Mamãe, disse Isabela, sentando-se ao lado de Cristina no sofá, o papai parece ser muito legal. Parece mesmo, né? Por que vocês brigaram? Cristina respirou fundo. Às vezes os adultos cometem erros, querida. O papai e a mamãe cometeram erros e se afastaram. Mas agora estamos tentando consertar esses erros. Vocês vão morar juntos de novo? Não sei, meu amor. Vamos devagar, conhecendo uns aos outros de novo. Eu gostaria que vocês morassem juntos de novo, disse Isabela, encostando a cabeça no ombro da mãe. Quando Rodrigo voltou com as pizzas, encontrou mãe e filha adormecidas no sofá. Ficou alguns minutos apenas observando as duas pessoas mais importantes da sua vida, sentindo uma mistura de amor e arrependimento por todo o tempo perdido. O jantar foi mágico. Isabela não parou de fazer perguntas para o pai, e Rodrigo respondeu a todas com paciência infinita. Eles descobriram que ambos gostavam de sorvete de chocolate. Ambos tinham medo de trovão, e ambos adoravam filmes de animação. Papai, você pode me levar na escola amanhã? Perguntou Isabela na hora de dormir. Se a mamãe deixar, eu adoraria. Cristina assentiu. Pode levar. Depois que Isabela dormiu, Cristina e Rodrigo ficaram na sala conversando baixo. Ela é incrível, disse Rodrigo. Inteligente, carinhosa, engraçada. É tudo que eu sempre sonhei que nossa filha fosse.
Ela sempre perguntava sobre você. Sempre quis ter um pai presente na vida dela. E agora ela vai ter, se você me deixar. Rodrigo, preciso te contar uma coisa, disse Cristina, ficando séria de repente. O que foi? Quando os médicos descobriram a doença da minha mãe, eles disseram que ela tem 50% de chance de cura. Mas hoje, durante a consulta, descobrimos que o tumor reagiu bem ao tratamento inicial. Rodrigo suspirou aliviado. Isso são ótimas notícias. São, mas também descobrimos que vai precisar de uma cirurgia muito cara, que nem o plano de saúde cobre completamente. Quanto custa? R$200 mil. Rodrigo não hesitou nem um segundo. Eu pago. Rodrigo. Cristina, não discute comigo sobre isso. Dona Eulália vai fazer essa cirurgia e vai ficar boa, e vai ver nossa filha crescer. Não aceito outra possibilidade. Naquele momento, Cristina percebeu que havia se apaixonado por Rodrigo novamente. Não pelo homem que ela achava que conhecia, mas pelo homem que ele realmente era. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em anos, ela tinha a esperança de que sua família poderia ser curada completamente. 3 semanas haviam se passado desde o reencontro entre Rodrigo e Isabela, e a rotina da família havia mudado completamente. Rodrigo buscava a filha na escola todas as tardes, ajudava com as lições de casa e jantava com elas quase todos os dias. Dona Eulália estava respondendo bem ao tratamento, mas a cirurgia se aproximava e todos estavam nervosos. Cristina observava pela janela do quarto enquanto Rodrigo e Isabela brincavam no pequeno playground do prédio. A menina havia florescido desde que o pai voltou para sua vida. Ria mais, dormia melhor e havia até melhorado as notas na escola. "Mamãe, posso descer para brincar com eles?" perguntou uma voz atrás dela. Cristina se virou e viu Isabela parada na porta, já vestindo o tênis para sair. "Claro, meu amor. Mas não demora muito que logo vamos visitar a vovó. O papai vai junto?" "Vai sim." Isabela sorriu e desceu correndo. Cristina continuou observando da janela, perdida em pensamentos. A vida estava finalmente tomando uma forma que ela nunca havia ousado sonhar novamente, mas o medo da cirurgia da mãe a deixava ansiosa. Seu celular tocou, interrompendo suas reflexões. Era o Dr. Martinez, oncologista de Dona Eulália. "Boa tarde, Cristina. Tenho uma notícia importante sobre sua mãe." O coração de Cristina disparou. "O que aconteceu, doutor?" Os últimos exames mostraram uma resposta excepcional ao tratamento. O tumor diminuiu significativamente mais do que esperávamos. "Isso é bom?" "É excelente. Significa que a cirurgia será menos invasiva do que planejamos inicialmente. As chances de sucesso aumentaram para 80%. Cristina se sentou na cama, sentindo as pernas fraquejarem de alívio. "Doutor, isso significa que... Significa que sua mãe tem uma chance muito boa de ficar completamente curada, sim." Depois de desligar, Cristina desceu correndo para contar as novidades para Rodrigo e Isabela. Quando chegou ao playground, encontrou uma cena que a fez parar no meio do caminho. Rodrigo estava empurrando Isabela no balanço e a menina ria alto, jogando a cabeça para trás enquanto seus cabelos voavam no vento. Era uma imagem tão perfeita de pai e filha que Cristina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Mais alto, papai, mais alto!" gritava Isabela. "Cuidado para não voar para longe de mim", respondeu Rodrigo rindo. "Eu nunca vou voar para longe do papai", disse ela com seriedade infantil. "Agora que te encontrei, nunca mais vou te deixar ir embora." As palavras da menina atingiram Cristina em cheio. Ela se aproximou devagar, não querendo interromper o momento. "Papai", disse Isabela, "posso te perguntar uma coisa?" "Claro, princesa." "Você e a mamãe vão casar de novo?" Rodrigo parou de empurrar o balanço e olhou para Cristina, que havia chegado perto o suficiente para ouvir a pergunta. "Por que você quer saber isso?" perguntou ele, ganhando tempo. "Porque quero que a gente seja uma família de verdade. Como as famílias dos meus amigos da escola. Isabela, nós já somos uma família.
disse Cristina, se aproximando. Não precisa de casamento para ser família. Mas seria mais legal se vocês morassem juntos, insistiu a menina. E a vovó também. Podíamos ter uma casa grande onde todos pudessem morar. Rodrigo e Cristina se entreolharam por cima da cabeça da filha. Era uma conversa que precisavam ter, mas não sabiam como começar. Isabela, disse Rodrigo, tirando-a do balanço e se ajoelhando na altura dela. O papai e a mamãe estão aprendendo a ser amigos novamente. Isso leva tempo. Quanto tempo? Não sabemos, princesa, mas enquanto isso, o papai vai estar aqui todos os dias, pode ter certeza. Promete? Prometo. O Cristina observava a interação entre pai e filha com o coração apertado. Isabela merecia ter uma família completa, mas seria justo reconstruir um casamento apenas por causa da filha? Tenho uma notícia boa sobre a vovó, disse ela, mudando de assunto. Eles se sentaram no banco do playground, enquanto Cristina contava sobre a ligação do médico. Isabela bateu palmas de alegria quando soube que as chances de cura da avó haviam aumentado. Isso significa que a vovó vai ficar boa? Perguntou a menina. Significa que ela tem uma chance muito boa de ficar completamente curada, explicou Cristina. E ela vai poder brincar comigo de novo? Vai sim, meu amor. Rodrigo segurou a mão de Cristina discretamente. Que alívio, sussurrou ele. Naquela tarde, foram juntos visitar Dona Eulália no hospital. Ela estava visivelmente mais animada e corada do que nas visitas anteriores. Vovó! Gritou Isabela, correndo para abraçar a avó. Oi, minha netinha linda! Como você está grande! Vovó, o papai está morando quase junto com a gente agora, contou Isabela sem filtros. Dona Eulália olhou para Cristina e Rodrigo com um sorriso conhecedor. Ah, é? Que interessante! Mãe, Cristina começou, mas Dona Eulália a interrompeu. Filha, vim te pedir uma coisa. Quando eu sair daqui, quero que vocês três venham morar comigo. Mãe, você precisa de descanso. Preciso da minha família por perto. Esta doença me ensinou que a vida é muito curta para desperdiçar tempo com orgulho bobo. Rodrigo se manifestou. Dona Eulália, eu adoraria cuidar da senhora durante a recuperação, mas não sei se é apropriado eu morar na mesma casa que a Cristina. Por que não seria apropriado? Perguntou a senhora, fingindo inocência. Vocês são pais da mesma criança, são adultos responsáveis e eu vou precisar de ajuda. Mas mãe, Cristina tentou protestar. Nada de mas. Isabela precisa de espaço para brincar, não daquele apartamentinho apertado. Você precisa de menos preocupações financeiras para poder trabalhar menos e descansar mais. E Rodrigo precisa conviver com a filha dele. A lógica de Dona Eulália era irrefutável, mas Cristina ainda tinha receios. E se não der certo? Perguntou ela baixinho. E se der certo? Retrucou a mãe. Filha, vocês perderam anos brigando por um mal-entendido. Não percam mais tempo com medo do que pode dar errado. Isabela, que havia escutado toda a conversa, se posicionou no meio do grupo. Eu voto que a gente more tudo junto na casa da vovó. Quem concorda, levanta a mão. A menina levantou a própria mão imediatamente. Dona Eulália levantou a sua, sorrindo. Rodrigo olhou para Cristina, esperando. Cristina, disse ele suavemente, não precisa ser para sempre. Pode ser só durante a recuperação da sua mãe. Vamos ver como funciona. Cristina olhou ao redor. Via sua filha radiante de felicidade, sua mãe mais animada do que estava há meses, e o homem que um dia havia amado mais que tudo na vida, oferecendo cuidar da família dela sem pedir nada em troca. Lentamente, ela levantou a mão. Então está decidido! Gritou Isabela, pulando de alegria. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Cristina e Rodrigo ficaram na sala conversando sobre os detalhes práticos da mudança. Rodrigo, preciso que você saiba que isso não significa que estamos voltando a ser marido e mulher, disse ela, deixando as coisas claras. Eu sei. Somos apenas duas pessoas cuidando de uma família. Exatamente.
Mas quando ele se aproximou para dar um beijo de boa noite no rosto dela, como havia se tornado costume, Cristina virou o rosto no último segundo. Os lábios deles se encontraram em um beijo suave, cheio de tentativa e esperança. Quando se afastaram, ambos estavam respirando diferente. Desculpe, sussurrou Rodrigo. Não era para... Não se desculpe, disse Cristina. Talvez seja a hora de parar de lutar contra o que ainda sentimos um pelo outro. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em anos, ambos tinham esperança de que o amor poderia vencer o medo. O Hospital Santa Casa estava silencioso nas primeiras horas da manhã, quando Cristina, Rodrigo e Isabela chegaram para acompanhar Dona Eulália no dia mais importante de suas vidas. A cirurgia estava marcada para as 8 da manhã, e todos haviam chegado 2 horas antes, ansiosos e esperançosos. Dona Eulália estava surpreendentemente calma. Vestindo a camisola hospitalar azul, ela sorria enquanto arrumava os cabelos de Isabela, que havia insistido em dormir no hospital na noite anterior. "Vovó, você está com medo?" perguntou a menina, segurando firme a mão da avó. "Não estou com medo, minha netinha. Estou com esperança. Esperança de ficar boa e poder brincar muito com você. E quando você ficar boa, vamos morar todos juntos na sua casa?" "Vamos sim. Vai ser como nos velhos tempos, quando sua mamãe era pequena como você." Rodrigo observava a cena do canto do quarto, ainda se acostumando a fazer parte daquele núcleo familiar. Nas últimas semanas, havia se tornado natural estar presente nos momentos importantes, mas a responsabilidade ainda o assustava às vezes. "Rodrigo", chamou Dona Eulália, "pode vir aqui?" Ele se aproximou da cama e ela segurou sua mão com firmeza. "Quero te agradecer por tudo que tem feito por nossa família. Não apenas o dinheiro da cirurgia, mas por ter voltado para a vida da Isabela. Ela estava precisando tanto de um pai." "Dona Eulália, eu que devo agradecer. Vocês me deram uma segunda chance que eu não merecia." "Merecia sim. Todo mundo merece uma segunda chance quando reconhece seus erros e quer consertar as coisas." Dr. Martinez entrou no quarto acompanhado de sua equipe médica. Era um homem de meia idade, com um sorriso reconfortante e mãos firmes que inspiravam confiança. "Bom dia, família Silva Souza", disse ele, usando o nome composto que Isabela havia inventado para se referir a todos eles. "Como está nossa guerreira hoje?" "Pronta para a batalha, doutor", respondeu Dona Eulália com determinação. "Ótimo. Quero que vocês saibam que estou muito confiante nesta cirurgia. Os exames mostraram que o tumor respondeu excepcionalmente bem ao tratamento, e isso facilitará muito o procedimento." "Quanto tempo vai demorar?" perguntou Cristina, tentando controlar a ansiedade. "Cerca de 4 horas. É uma cirurgia delicada, mas não mais complexa do que planejamos inicialmente." "E depois?" perguntou Rodrigo. "Depois, se tudo correr como esperamos, Dona Eulália terá uma recuperação de algumas semanas e poderá voltar à vida normal." Isabela se aproximou do médico com cara séria. "Doutor, o senhor promete que vai cuidar bem da minha vovó?" Dr. Martinez se ajoelhou na altura da menina. "Prometo, pequena. Vou cuidar dela como se fosse minha própria mãe." "Então tá bom." Chegou a hora de levar Dona Eulália para o centro cirúrgico. A despedida foi emocionante, mas todos tentaram manter um ar positivo para não preocupar a paciente. "Nos vemos daqui a pouco, mãe", disse Cristina, beijando a testa da mãe. "Nos vemos sim, filha. E quando eu acordar, quero ouvir que vocês decidiram parar de enrolar e assumir que se amam." Cristina e Rodrigo ficaram vermelhos, mas Dona Eulália apenas riu e foi levada pelos enfermeiros. A sala de espera do centro cirúrgico era um ambiente que testava a paciência e a fé de qualquer família. Cadeiras desconfortáveis, café ruim, televisão com volume baixo e um relógio que parecia andar mais devagar que o normal. Isabela havia trazido seus livros de colorir, mas não conseguia se concentrar. De vez em quando olhava para o corredor, esperando ver alguém trazendo notícias da vovó. "Papai", disse ela.
subindo no colo de Rodrigo. Por que as cirurgias demoram tanto? Porque os médicos precisam ser muito cuidadosos, princesa. Eles querem ter certeza de que vão tirar toda a parte ruim e deixar só a parte boa. Como uma limpeza. Exatamente. Como quando você limpa seu quarto e tira só as coisas que não servem mais. Cristina observava pai e filha conversando e sentia o coração apertar. Rodrigo tinha uma paciência infinita com Isabela. Sempre encontrava as palavras certas para explicar situações difíceis de uma forma que a menina pudesse entender. 2 horas depois, Dr. Martinez apareceu na sala de espera, ainda vestindo a roupa cirúrgica. Seu rosto não revelava nada, e por um momento todos seguraram a respiração. Família Silva Souza, chamou ele. Eles se levantaram como um só bloco. Como ela está, doutor? Perguntou Cristina, a voz trêmula. Dr. Martinez sorriu pela primeira vez desde que havia entrado na sala. A cirurgia foi um sucesso completo. Conseguimos remover todo o tumor e os tecidos ao redor estavam mais saudáveis do que esperávamos. Cristina desabou em lágrimas de alívio. Rodrigo a abraçou instintivamente e Isabela se jogou nos braços dos dois. Isso quer dizer que a vovó está curada? Perguntou a menina. Quer dizer que ela tem uma excelente chance de cura, sim. Vamos acompanhar com exames regulares, mas estou muito otimista. Quando podemos vê-la? Perguntou Rodrigo. Ela vai ficar algumas horas na recuperação, depois vocês podem visitá-la. Mas quero avisá-los que ela vai estar sonolenta por causa da anestesia. Quando o médico saiu, os 3 ficaram abraçados no meio da sala de espera, chorando de alívio e gratidão. Graças a Deus, sussurrou Cristina. Nossa família vai ficar completa, disse Isabela. Para sempre, completou Rodrigo. Mais tarde, quando finalmente puderam ver Dona Eulália, ela estava pálida, mas consciente. Sorriu ao ver os 3 entrando no quarto da recuperação. Então, como foi? Perguntou ela com voz fraca. Perfeito, mãe. Tudo correu perfeitamente, disse Cristina, segurando a mão da mãe. Vovó, o doutor disse que você vai ficar boazinha, contou Isabela, subindo na cadeira ao lado da cama. Que bom, minha netinha. Agora vou poder ensinar você a fazer biscoitos como eu ensinei sua mamãe. Sério? Que tipo de biscoito? Todos os tipos. Temos muito tempo pela frente para isso. Rodrigo se aproximou da cama. Dona Eulália, como se sente? Me sinto renascida, Rodrigo. E vocês, aproveitaram essas horas para conversar sobre o futuro de vocês? Cristina e Rodrigo se entreolharam. Na verdade, haviam passado as horas da cirurgia conversando sobre muitas coisas. Sobre o passado, sobre os erros que cometeram, sobre o quanto haviam amadurecido. Mãe, a gente conversou sim, disse Cristina. E decidimos que vamos tentar de novo, disse Rodrigo, surpreendendo a todos, incluindo Cristina. Sério? Perguntou Isabela, pulando de alegria. Sério? Confirmou Cristina, sorrindo para Rodrigo. Vamos devagar, reconstruindo nossa relação dia a dia. Mas sim, vamos tentar ser uma família completa de novo. Que notícia maravilhosa, disse Dona Eulália com lágrimas nos olhos. Acho que esta cirurgia não curou apenas meu corpo, mas nossa família inteira. Curou sim, vovó, concordou Isabela. Agora somos a família Silva Souza Oficial. Todos riram da denominação criada pela menina, mas no fundo sabiam que ela estava certa. Eles eram, oficialmente, uma família que havia passado por tempestades, mas escolheu se reunir novamente. Naquela noite, enquanto Dona Eulália dormia tranquila sob os cuidados da enfermagem, Cristina, Rodrigo e Isabela voltaram para casa com corações cheios de esperança e planos para o futuro. A vida havia lhes dado uma segunda chance, e desta vez eles não iam desperdiçá-la. 6 meses depois da cirurgia de Dona Eulália, a casa onde Cristina havia crescido estava irreconhecível. As paredes que antes ecoavam silêncio agora vibravam com risadas de Isabela,
conversas animadas durante o jantar e o som constante de uma família que havia aprendido a valorizar cada momento juntos. Dona Eulália estava completamente recuperada. Seus exames mostravam que não havia qualquer sinal da doença. Seus cabelos haviam crescido mais volumosos que antes, e ela brincava dizendo que a quimioterapia havia renovado até sua cabeleira. Cristina havia conseguido reduzir para apenas um emprego, trabalhando como coordenadora de enfermagem em um hospital particular. Uma promoção que conseguiu depois que Rodrigo discretamente recomendou seus serviços para alguns contatos médicos. Finalmente tinha tempo para ser mãe de verdade, para estar presente nos momentos importantes da filha. Rodrigo havia se mudado definitivamente para a casa, ocupando o antigo escritório de Dona Eulália, que foi transformado em quarto. A empresa dele estava prosperando mais do que nunca, mas agora ele fazia questão de estar em casa para o jantar todas as noites. Naquela manhã ensolarada, Isabela correu pela casa gritando de alegria. Era seu aniversário e, pela primeira vez em sua vida, teria uma festa com o papai e a mamãe juntos. Papai, mamãe, vovó, acordem que é meu aniversário! Ela gritava, pulando na cama de cada um. Já estamos acordados, princesa, riu Rodrigo, pegando-a no colo. E temos uma surpresa para você. E que surpresa? Primeiro o café da manhã, depois você descobre, disse Cristina, que havia preparado panquecas com formato de borboleta. A paixão da filha. Durante o café, Dona Eulália observava sua família reunida com um sorriso de gratidão. Quantas vezes havia sonhado com essa cena durante os meses difíceis do tratamento? Quantas vezes havia pedido a Deus apenas uma chance de ver todos felizes novamente? Bom, Isabela, disse Rodrigo, limpando as mãos do guardanapo. Chegou a hora da sua surpresa. Ele se levantou e foi até a estante, de onde tirou um envelope dourado. O que é isso? Perguntou a menina curiosa. Abre e vê. Isabela rasgou o envelope com cuidado e tirou de dentro um documento oficial. Seus olhos se arregalaram quando Cristina leu para ela o que estava escrito. Certidão de adoção. Isabela Silva Souza, filha de Rodrigo Souza e Cristina Silva Souza. Espera, disse Isabela confusa. Mamãe, vocês se casaram de novo? Cristina e Rodrigo se entreolharam, sorrindo. Havia sido uma cerimônia pequena, apenas no civil, semanas antes. Queriam oficializar a união, antes de dar a notícia para Isabela de uma forma especial. Sim, princesa, disse Rodrigo. Seus pais se casaram de novo. E agora você tem oficialmente o sobrenome dos dois. Isabela ficou alguns segundos em silêncio, processando a informação. Então, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Por que está chorando, minha netinha? Perguntou Dona Eulália preocupada. Porque estou feliz demais. Sempre sonhei que um dia acordaria e vocês estariam casados de novo. E a gente seria uma família de verdade. Sempre fomos uma família de verdade, disse Cristina, abraçando a filha. Só estava um pouquinho bagunçada por um tempo. E agora? Agora está organizada para sempre, garantiu Rodrigo. Mas a felicidade do dia foi interrompida quando o telefone tocou. Era Dr. Martinez, com uma notícia inesperada que fez o coração de todos gelarem. Cristina, preciso falar com vocês. Podem vir ao consultório hoje? Aconteceu alguma coisa com minha mãe, doutor? Não é nada grave, mas preciso explicar pessoalmente. Podem vir às 14h? O resto da manhã passou em uma nuvem de ansiedade. Todos tentavam manter a normalidade por causa do aniversário de Isabela, mas era impossível não se preocupar. Deve ser rotina, tentava convencer Rodrigo. Médicos sempre pedem para conversar pessoalmente. Espero que seja, murmurava Dona Eulália, que havia perdido um pouco da cor do rosto. Às 14h, deixaram Isabela com Dona Antônia e foram para o consultório. Doutor, Martínez os recebeu com um sorriso, o que já aliviou um pouco a tensão. Sentem-se, por favor. Primeiro, quero tranquilizá-los. Dona Eulália está completamente curada. Os exames estão perfeitos.
Todos suspiraram de alívio. Então, qual é o problema, doutor? Perguntou Cristina. Não é problema, é uma descoberta interessante. Durante a análise dos tecidos removidos na cirurgia, descobrimos que o tumor da dona Eulália tinha uma característica genética específica. O que isso significa? Perguntou Rodrigo. Significa que existe uma predisposição hereditária na família. Cristina tem 50% de chance de desenvolver o mesmo tipo de câncer. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Depois de toda a luta, toda a recuperação, agora surgiu uma nova preocupação. Mas, doutor, disse dona Eulália com voz trêmula, isso significa que minha filha... Significa que ela precisa fazer acompanhamento preventivo regular. Exames a cada 6 meses, estilo de vida saudável e, principalmente, estar atenta aos sinais. E se eu desenvolver a doença? Perguntou Cristina, tentando manter a calma. Se desenvolver, será detectado muito cedo e as chances de cura serão ainda maiores que as da sua mãe foram. Rodrigo segurou a mão de Cristina. Vamos enfrentar isso juntos, como enfrentamos tudo até agora. Além disso, continuou o Dr. Martinez, existem tratamentos preventivos que podem reduzir significativamente o risco. A medicina avançou muito nos últimos anos. Saíram do consultório com sentimentos mistos. Por um lado, dona Eulália estava curada. Por outro, uma nova preocupação surgiu. Mas desta vez, não estavam sozinhos para enfrentar os desafios. Mãe, disse Cristina no caminho de volta, não vou deixar o medo dominar nossa família de novo. Como assim, filha? Vou fazer todos os exames preventivos, vou cuidar da saúde, mas não vou viver com medo. Aprendemos que a vida é muito preciosa para desperdiçar tempo se preocupando com o que pode acontecer. Tem razão, concordou dona Eulália. Se esta doença nos ensinou alguma coisa, foi a valorizar cada dia. Quando chegaram em casa, encontraram Isabela no jardim brincando com a boneca nova que havia ganhado de aniversário. E aí, o que o médico disse sobre a vovó? Ela perguntou correndo para abraçá-los. Disse que a vovó está completamente curada, respondeu Cristina. Eba, agora sim, podemos comemorar meu aniversário direito. Naquela noite, fizeram uma festa pequena, mas cheia de amor. Dona Antônia veio jantar, alguns vizinhos apareceram para cumprimentar Isabela e pela primeira vez em anos, a casa estava cheia de vida e alegria. Depois que todos foram embora e Isabela dormiu, Cristina, Rodrigo e dona Eulália ficaram na varanda conversando. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Disse Cristina, olhando para as estrelas. O quê? Perguntaram os dois. Que o amor de família é a única coisa que realmente importa na vida. Dinheiro, sucesso, orgulho ferido, nada disso vale a pena se você não tem as pessoas certas ao seu lado. E que segundas chances existem para quem tem coragem de admitir seus erros, completou Rodrigo. E que mães sempre sabem quando algo está errado com os filhos, mesmo quando eles tentam esconder, disse dona Eulália sorrindo. Mãe, me perdoa por não ter percebido que você estava doente? Filha, me perdoa por não ter contado a verdade desde o início? Cristina, me perdoa por não ter lutado mais pelo nosso casamento na primeira vez? Perguntou Rodrigo. Parem com isso, riu dona Eulália. Perdão dado, perdão recebido, agora é hora de viver. Alguns meses depois, Cristina descobriu que estava grávida. Desta vez, diferente da primeira gravidez, ela tinha o apoio completo do marido, o carinho da mãe recuperada e uma filha mais velha, ansiosa para ser irmã mais velha. No dia em que o bebê nasceu, um menino que recebeu o nome de Miguel, em homenagem ao avô paterno que Rodrigo nunca havia conhecido, toda a família estava na maternidade. Vovó, disse Isabela, segurando o irmãozinho no colo, agora nossa família está completinha. Agora está completinha, minha netinha. E não vai faltar mais ninguém? Não vai faltar ninguém, garantiu dona Eulália. Rodrigo observava sua esposa com o filho recém-nascido no colo, Isabela ao lado, fazendo perguntas sobre o bebê, e dona Eulália sorrindo com saúde e felicidade.
Era a imagem perfeita da família que ele havia sonhado ter durante todos os anos de separação. Sabe, Cristina, disse ele, se alguém me contasse há 2 anos que estaríamos aqui hoje, assim, eu não acreditaria. Por quê? Porque às vezes a vida nos dá finais felizes que são bons demais para acreditar. Então acredita agora? Agora eu acredito. E mais importante, agora eu sei que mereço. Meio assim, a família que havia se perdido por causa do orgulho, do medo e dos mal-entendidos, renasceu mais forte, mais unida e mais sábia. Cristina aprendeu que o perdão liberta quem perdoa. Rodrigo aprendeu que o amor verdadeiro vale qualquer luta. Dona Eulália aprendeu que nunca é tarde para ver a família reunida. E Isabela aprendeu que famílias podem se quebrar, mas também podem se consertar quando existe amor de verdade. A casa onde tudo começou, onde segredos foram revelados e verdades descobertas, agora abrigava 4 gerações de amor, aprendizado e esperança. Porque no final, a única coisa que realmente importa não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes você tem coragem de se levantar e tentar de novo. E essa família havia escolhido se levantar juntos.